Queridos, a paz do Senhor, estamos ao vivo, direto do nosso tempo central aqui em Caratinga, Minas Gerais, exatamente 9h02, iniciando agora o comentário da nossa EBD, lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. É um prazer ter vocês conosco, louvamos a Deus pela vida de vocês, graças a Deus por mais esse domingo maravilhoso, que temos a oportunidade de estar falando da palavra de Deus. Hoje, na oportunidade, mais esse domingo, vamos iniciar com um comentário da nossa EBD. É uma satisfação imensa, um prazer muito grande ter vocês conosco. Aos irmãos que já estão conosco, Deus os abençoe. Aqueles que ainda irão conectar, vai acompanhar aí o nosso comentário. E já estamos dentro desse comentário da nossa EBD. Para começar a nossa lição, nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. Bendizer o nome do Senhor porque Ele é bom, e a partir de agora nós vamos entrar no nosso comentário. Está comigo aqui diácono irmão Leonardo e também o professor Joás. Sempre estão conosco aqui nos nossos comentários e hoje nós vamos trabalhar essa lição maravilhosa. Quero pedir, irmão Leonardo, diácono Léo, para estar orando conosco e assim nós vamos começar o nosso comentário nessa manhã. Vamos orar? Se você pode, feche seus olhos e ore conosco. Senhor Deus, eterno Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença, em primeiro lugar, para Te exaltar. Pedimos, Senhor, que o Senhor traga, Pai, ao entendimento de cada um de nós, para que nós possamos ser instrumentos do Senhor, através do Teu Espírito Santo, para levar a Tua palavra a todos aqueles, Pai, que estão sedentos e que têm sede da Tua palavra, porque nós sabemos, Pai, que a Tua palavra é poderosa para transformar os corações. Nos ilumine, Pai, nos dê um dia e condições, Pai, de agradar o Teu coração e de estar no centro da Tua vontade. Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos trabalhar essa lição hoje, lição de número 4, só para dar uma atualizada aí. Nós já estudamos 3 lições até então. A lição de número 1, Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Geralmente a gente faz esse resumo. A lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais. A lição de domingo passado, eleição e predestinação. E hoje nós vamos estudar essa lição importante, a iluminação espiritual do crente. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito da promessa, Espírito Santo da promessa. Essa lição está baseada na carta de Paulo aos Efésios, os 6 capítulos de Efésios, e nós ainda estamos no capítulo 1, professor. 4ª lição, ainda estamos no capítulo 1. A gente sempre fala isso, né, Léo? Olha a riqueza dessa epístola, né? A questão doutrinária dessa epístola, tanto que é importante. Nós já passamos 3 lições, estamos na 4ª ainda, agora, né? Estamos na 4ª e ainda estamos no capítulo 1. Agora imagina as próximas. Vamos lá, a nossa introdução, nós vamos ler aqui a parte introdutória. Texto áureo está em Efésios capítulo 1, versículo 17, e está escrito assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. E eu quero pedir o Léo e o Joás que, por favor, nos auxiliem aí na leitura na leitura bíblica em classe, leitura desse texto. Eu vou ler o primeiro, como nós temos costume, vocês me ajudem aí na sequência dessa leitura. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de
todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. E é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Graças a Deus. Aos nossos ouvintes aí, bom dia, na paz do nosso Senhor Jesus. Já temos vários irmãos conosco aí. E como a gente sempre faz aquele pedido costumeiro, né? Você pegar esse link que está aí no YouTube, copiar esse link e compartilhar com pelo menos mais uns 10. Eu sei que nós estamos num momento aí de várias lives, de vários comentários, vários estudos, várias movimentações na internet, mas nós estamos aí falando da palavra de Deus e nós agradecemos muito a Deus pela sua vida e pelo carinho de sempre que você tem estado conosco. Deus abençoe vocês. Olha bem, irmãos, nós estamos trabalhando a nossa lição e essa lição constrói-se um cenário. Que cenário é esse? Parte do pressuposto do homem que estava perdido, a manifestação desse plano de Deus que estava oculto em Cristo, né? Deus cria esse plano antes da fundação do mundo. Posteriormente, Deus cria a terra, forma todos os animais, cria a terra, forma todos os animais, põe um homem nessa terra, cria um homem, cria a mulher. Esse homem fica um tempo no jardim, não sabemos quanto tempo. Daí é um tempo, né? Um período de tempo. Esse homem peca e é expulso do jardim e precisa da ação de Deus. E aí entra o cenário bíblico, né? Esse contexto bíblico, e Paulo então vai construindo em Efésios exatamente esse plano que está traçado por Deus antes da fundação do mundo, a morte do Cordeiro antes da fundação do mundo, e Paulo vem traçando isso aí. E Paulo então mostra na revelação bíblica esse homem que estava caído, e então há um plano redentor, há um plano salvador, e em dado momento da história, isso que estava oculto em Deus, que é a igreja, ela manifesta-se através de Cristo no seu ministério terreno. Cristo então tem o seu ministério terreno, ele é morto, mas também Deus o ressuscita dentre os mortos, ele é levado aos céus, e então começa a história da igreja aqui na terra. E então a pregação do evangelho, esses mistérios, isso que estava oculto em Cristo passa a ser revelado com a pregação do evangelho. Então nós vemos aqui a importância teológica, doutrinária desta epístola de Paulo aos Efésios. Tanto é que já estudamos a saudação, né? Depois falamos das bênçãos, ou seja, da sublimidade, da excelência das bênçãos espirituais em Cristo. A salvação, ela proporciona aos crentes bênçãos sublimes. Falamos também da eleição da igreja em Cristo Jesus, da predestinação da igreja em Cristo, e hoje nós vamos falar dessa iluminação. Professor Léo, eu dei uma introdução aqui, parece que um pouco extensa, né? Mas foi bom a gente falar disso para mostrar a construção desse cenário ao longo do tempo. Vamos entrar na nossa introdução? Uma Sim. consideração aí, Léo, professor, vamos lá? Então, tudo bem. Bacana, professor? Bacana. Então vamos lá, a nossa introdução, nós vamos comentar, você sabe que vocês têm liberdade para falar, e nós vamos trabalhar esse texto muito importante. Introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Primeiro, ação de graças, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Então nós vamos ver aqui, já na introdução, e o que se trata da nossa lição, nós vamos ver aqui qual é a importância de ter essa iluminação, ou seja, a ajuda do Espírito Santo, a influência do Espírito Santo em nós, para que entendamos as revelações tão sublimes da parte de Deus. Vamos lá? Aqui eu percebo, nessa introdução, o apóstolo Paulo ele faz lá no versículo 15, 16 e 17 uma intercessão pelo povo de Efésios, quando ele diz aqui assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E é exatamente isso que eu quero destacar aqui nessa introdução, que Paulo faz uma ação de graças, dando graças a Deus,
uma oração intercessória e uma oração e uma confissão de louvor e exaltação. E aqui a gente pode nos levar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, dos versículos 25 a 40, onde Paulo e Silas oravam quando eles estavam presos. Ou seja, mesmo diante de uma circunstância adversa, eles estavam louvando e adorando o Senhor. Então, essa oração, isso, independente das circunstâncias, é algo que está dentro de nós, fazer com que nós estejamos, independente das circunstâncias, focados e orando através do que Paulo está demonstrando aqui, essa introdução. Muito bom, né, professor? Bom demais. Essa menção que ele faz deles, né, lembrando deles nas orações, é importante destacar, né, que o zelo de Paulo pelos eleitos, né, por aqueles que ele trouxe aos pés da cruz. Ele chega a usar o termo dores de parto até que Cristo se forme em vós, lá em Gálatas 4, né, no verso 19. E isso mostra qual é a preocupação dele. Enquanto eles não estão plenamente formados, né, enquanto eles não estão conhecendo de fato o que Jesus fez por eles, né, conhecendo todo o plano da salvação, né, o que eles são em Cristo, né, tanto é que a preocupação dele de mostrar a eleição, a predestinação, né, o que eles são em Cristo. Enquanto eles não estão tendo esse conhecimento, ele vai se preocupar com eles, vai fazer menção deles. E aqui dá a ideia de mencionar nome a nome, né? Mencionar um por um pelo nome, né? O termo lá, meneios, né? É menção mesmo, mencionar pelo nome, né? Ele se lembra de cada um, do nome de cada um, né? De como ele trouxe cada um desses aos pés da cruz, né? Então ele faz menção de cada um, né? Lembrando deles, sentindo as dores deles, né, e apresentando eles a Cristo. Eu fico assim, de certa forma, achar uma palavra que é maravilhado, tá? A palavra certa é essa, maravilhado com a ação de Paulo em relação aos irmãos da igreja, essa interatividade. Quando precisava de exortar, né? E até aproveito para falar isso, tem muita gente que pensa que exortar é pancada. Não, exortar do original é encorajamento, né? Exortação é encorajamento e não uma pancada, igual muita gente pensa. Mas eu fico maravilhado assim com Paulo, essa interatividade, vamos falar assim, essa troca, essa reciprocidade dele e a igreja, essa proximidade. Paulo era uma referência para a igreja, né? E por falar nisso, eu falei isso tudo aqui para me chegar nesse ponto. Me nasceu uma preocupação no coração há algum tempo, isso não é da agora não, tá? Quem é a nossa referência? Quais são as nossas referências quando a gente fala de pregação do Evangelho? E para os Efésios, para os Gálatas, para os Tessalônicos, para os Coríntios, né? Para tantas outras regiões que Paulo escreveu, para Tito, para Filemão e para Timóteo, Paulo era uma referência. E eu fico pensando assim, em termos de pregação do Evangelho. Quem são as nossas referências hoje, no momento? Se preocupa a gente. Se preocupa, isso traz uma preocupação no coração, né? Essas características pastorais e até mesmo essas referências de pregação, isso traz uma preocupação para a gente. A gente vê uma diferença muito grande de Paulo para os dias atuais. Não precisa nem comentar isso, né, professor? Nem? A gente for entrar nisso aqui, nós vamos arrumar um tumulto aqui. Vamos lá, a introdução é essa e nós vamos falar sobre alguns tópicos. Léo, você quer fazer um breve resumo aí do que será essa lição nossa aí? Sim. O título, né, nós já lemos, que é a iluminação espiritual do crente. Nossa lição é dividida em 3 capítulos, né, 3 tópicos, e o objetivo geral dela é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. No primeiro tópico, que são os objetivos específicos, nós vamos destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. O segundo tópico, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes.
E o terceiro, o nosso objetivo é expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Primeiro tópico, nós temos a esperança da vocação e as riquezas da glória. No segundo, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. E no terceiro, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Obrigado, Léo. Irmãos, por falar em irmãos que já estão conosco aí, mandar um abraço carinhoso aí a muitos irmãos que já estão conosco, irmã Nazaré, irmão Anderson Siqueira, irmã Alda Távora, Arthur Milagre, Sueli Salles, e tantos outros irmãos, Beivilac, Alessandra, Sandra Lima, irmã Maria Souza, minha família está ligadinha lá, um abraço a todos vocês aí, todos os irmãos, Marcelo Aguiar, Jonatas e tantos outros irmãos, Tayane, mandar um abraço aqui a Sara Juliana, irmã Dorinha Lima, pastor José Gonçalves, irmã Leni, Alessandra Cabral, Viviane Pereira, Marilza Moraes, José Ferreira, pastor José Ferreira, um abraço, pastor, lá de Pedra Bonita, ao filho dele que está nos Estados Unidos, que sempre está conosco aqui, irmão Gessé, Deus te abençoe, aquele abraço especial, irmã Norma, Vonei, Cíntia, irmão Antônio de Padre Evangelista, pastor Zedeco Miranda e tantos outros irmãos que estão conosco aqui. Joás, a irmã Norma pediu mandou aqui uma mensagem no chat, dizendo sobre, para a gente elucidar sobre a expressão espírito de sabedoria e revelação, que é o versículo 17 da nossa leitura bíblica em classe, Efésios 1:17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É aquela sabedoria que vem de Deus, né? Esse espírito aí é o mesmo que agiu no Cristo, né? Você lê uma passagem messiânica, Isaías 11, né? Do trono de Jessé um renovo brotará e de suas raízes um rebanho frutificará. Repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, né? Esse é o mesmo espírito que ele, o Messias, prometeu, né, que estaria conosco, né, nos revelando a palavra, né, nos convencendo, né, do pecado, da justiça, do juízo, né, nos ensinando a nos achegar a Deus. E essa oração intercessória, Paulo pede, né, a Deus que revele esse espírito, que é o próprio Espírito de Deus. Interessante, vou corroborar em dois tópicos aqui. Primeiro o seguinte, duas palavras no original, tá? Esse espírito e sabedoria. Espírito aqui é pneuma. Exatamente, faz referência de Isaías. A ação do Espírito Santo em nós, a ação reveladora. E Sofia aqui é do grego Sofia, né? Sabedoria, Sofia, conhecimento. Então é o Espírito que traz a nós esse conhecimento, que nos leva ao conhecimento pleno. E uma prova disso aí, 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que eles não vejam a luz do Evangelho. Então, em contraposição a isso aí, o Deus desse século cegou o entendimento, mas também o Espírito Santo, ele revela àqueles que creem na pregação do Evangelho, a luz do Evangelho, a sabedoria de Deus, a profundidade de Deus no Evangelho, né? E esse camarada vai crescendo de glória em glória até chegar à estatura de varão perfeito. Glória a Deus. Graças a Deus. Norma, se nós respondemos a sua pergunta, dá um joinha aí e vê se é isso mesmo. Tá bom? Deus abençoe, irmã Norma, irmão Wander e todos os irmãos aí. Irmão Albino José, Deus te abençoe. Irmã Eliana Ferreira, Edilene Garcia, Deus abençoe a todos vocês aí. Vamos lá. O Léo já deu um breve comentário aí dos nossos 3 capítulos e nós vamos entrar no primeiro agora, esperança da vocação e as riquezas da glória. Ponto 1, ação de graça e intercessão. 2, esperança da vocação. E 3, as riquezas da glória da sua herança. Praticamente nessa introdução nós já falamos desses 3 aqui. Vamos dar uma lida aqui, uma sintetizada aqui e vamos seguir o nosso comentário. Ponto 1, ação de graça. Antes disso, tem uma pequena introdução aqui. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Interessante que realmente há essa necessidade, né, professor? Porque a gente percebe assim, será que hoje muita gente está na igreja, muitas pessoas estão comungando, mas por que uns aprofundam mais e outros não? Né? Por que uns têm uma revelação maior? Deus agraciou alguém? Deus abençoou mais alguém? Não. Isso depende do nível de relacionamento que nós temos com o Senhor. Né? Exatamente, pastor. Tem muita gente que às vezes estão nos bancos da igreja, são membros de igreja,
mas ainda não tiveram a iluminação da revelação. E por que às vezes? Porque às vezes não pedem para o Senhor para que seja revelado. E aqui, nessa pequena introdução do tópico 1, justamente o comentarista está querendo dizer que os salvos precisam, né, de ser iluminados para compreenderem qual são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Ou seja, aquilo que Deus nos prometeu e aquilo que é a vocação dos santos, né? A gente foi chamado para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo. Estudamos isso nas lições passadas. Então, nós precisamos de fazer com que essas pessoas tenham, né, através da vida de cada um daqueles que são pregadores da palavra, que são obreiros na casa do Senhor, mestres na área do ensino, realmente tentar levar isso para esses irmãos, para que eles tenham realmente, para que haja o novo nascimento, que realmente só se é corpo de Cristo a partir do momento que há o novo nascimento. Graças a Deus. E outra coisa, professor, quando a gente fala dessa questão desse aprofundamento, nós vamos ver também que em toda a nossa vida há uma ação do Espírito Santo, né? Desde que nós buscamos essa perfeita vontade de Deus para nós, nós vamos ser encaminhados vamos ser direcionados para esse aprofundamento, esse relacionamento. Tudo se resume no relacionamento com Deus, né? Claro, essa oração que Paulo faz por iluminação dos crentes é exatamente isso, né? Que eles se aprofundem tanto no relacionamento com Deus que eles entendam, né, o que Deus planejou para cada um, né? A esperança da vocação, né? A herança, a glória da herança que Ele preparou para cada um. Então, essa iluminação que vai vir pelo Espírito Santo vai trazer essa firme esperança, né? E a visão dessa glória que está por vir, né? Verdade. E concluindo isso aqui, para a gente entrar nesse ponto assim, definitivamente, Léo, eu me lembrei de um texto aqui agora, é o seguinte, que quando a gente fala desse conhecimento ou não conhecimento, tem um texto na Bíblia que diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. E esse conhecimento, ele é advindo da revelação da palavra de Deus. Aí o próprio Oséias fala, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É verdade. É uma prática contínua. Sim. Até chegarmos à estatura de varão perfeito que vai ser no céu. Ação de graça e intercessão, já falamos sobre isso então. Tá ok, Léo? Amém. Pessoal, ok? 2. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. A. Deus chamou pessoas no passado, né? Está lá em 2 Timóteo 1,19, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, a qual fazemos parte. B. A chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. E C. A participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então nós vamos destacar 3 pontos. Primeiro, Deus fez essa chamada, nós estudamos na lição passada, uma eleição, né? Isso veio de Deus em Cristo, ponto. Não há o que se discutir isso. Deus elegeu em Cristo, através da pregação do Evangelho, aqueles que creem no Senhor, está eleito em Cristo. Letra A. B. Deus nos chamou, a letra B, Deus nos chamou para nós vivermos de forma irrepreensível, em comunhão, para a gente viver desta maneira. E assim nós fazemos parte da igreja. E por último, nós também fomos chamados para uma participação gloriosa no futuro, ou seja, é a nossa esperança. Então, se for para a gente trocar isso aí em miúdos, nós vamos falar o seguinte: nós somos chamados eleitos em Cristo, precisamos viver de uma forma irrepreensível com a esperança do céu. Exatamente. Isso? Por isso aqui que o comentarista dividiu exatamente isso.
dividiu em três aspectos, né? O passado, o presente e o futuro. O passado tem a ver com o plano da salvação, com aquilo que Deus preparou para cada um. O presente com a vida de santidade, com aquilo que nós temos que realmente praticar em relação ao conhecimento e à revelação da palavra. E ao futuro em relação das coisas que Deus nos prometeu para a vida eterna. Né? Nós sabemos dentro da Bíblia que o capítulo que diz respeito à ressurreição de Cristo, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. E especialmente é essa a nossa promessa, né? A promessa da ressurreição, a promessa das bênçãos espirituais nas regiões celestiais, enfim. Tudo aquilo que Deus nos prometeu é o que o comentarista, né, e o senhor muito bem colocou, que são aquilo que a nossa esperança. Eu fico maravilhado, professor, essa questão assim de... Vamos imaginar, eu vou imaginar a minha vida, tá? Outrora, no mundo do pecado, né? Lá sem conhecer a Cristo, daí a pouco ouve-se a palavra de Deus e o Espírito Santo nos conduz à salvação. É interessante que essa esperança aí, ela pode ser vista sobre todos os ângulos, né? Você olha para trás, né? Aí, 2 Timóteo 1,9, né? Você olhando para trás, passado, né? Que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Né? E no presente eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Né? E essa esperança diz respeito ao futuro. Você olha para o passado, você olha para agora e você olha para frente, você tem a mesma esperança. Né? Se você ler ainda Filipenses, né, 5,27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha só a nossa esperança quando a gente olha para frente, né? Santa e irrepreensível, sem mácula, sem mancha, né? Sem defeito. Então essa é a nossa esperança. Quando Paulo ora por iluminação espiritual desses crentes, é nessas coisas que ele está pensando, né? Olhando para trás, olhando para agora e olhando para o que está por vir, né? Paulo, ele tem todas essas perspectivas quando ele roga a Deus por essa iluminação dos crentes. Uma coisa que é interessante ressaltar, né, nesse verso 18 aí, nem todas as versões da Bíblia deixam tão claro o que Paulo está querendo dizer na sua profundidade, né? A nossa que está aqui na leitura bíblica em classe, né, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, né, é bem clara, mas dá para ser mais profundo, né? Se você for se você buscar os termos originais aí, né, a gente vai lembrar, por exemplo, de oftalmologista, de cardiologista, né, porque as palavras que estão lá é oftalmos, cardias, né, os olhos do seu coração, né? A palavra que ele usa lá é coração, né? É muito interessante, é algo que a gente hoje relaciona aos sentimentos, às emoções, né? Mas nesse contexto que Paulo está escrevendo, né, é a sede dos pensamentos, é a sede da pessoalidade, né? É só você ver o que ele escreve lá em Romanos, né, lá em Romanos 12, né, sobre metanoia. Então, essa iluminação do coração, né, os olhos, que ele ilumine os olhos do vosso coração. Ele está falando desse contexto todo de pessoalidade, de quem é a pessoa, né, para quem ele está orando. Muito bem destacado, professor. Olha aqui, Léo, estava com esse texto aqui, quando você falou isso aqui, exatamente, tem uma versão da Bíblia, Almeida Revista Fiel, tem várias versões aqui, mas eu quero destacar exatamente essa aí, só ler esse versículo, tá? Efésios 1,18. Iluminados os olhos do vosso coração. Exatamente, ele está falando de uma interioridade, de uma totalidade, né? De uma conversão íntegra. Íntima, né? Exato. Quando o salmista diz lá, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti, né? Ele está falando desse mesmo coração, essa sede das emoções, do intelecto, da pessoalidade, né? Da subjetividade. Então ele tem isso,
Paulo tem isso em mente, né? Paulo sabe dessas coisas. Ele está usando, ele não se enganou com o termo, né? Cardias. Ele está falando dessa sede aí. E olha que interessante também, Léo, que me lembro de um fato também, que quando Jesus foi descer um paralítico no telhado, Lucas registra isso, né? E os fariseus, Jesus falou assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus pensaram, arrazoaram aqui é pensar: quem é esse que pode perdoar pecado? Aí Jesus repreendeu eles, né? Por que arrazoais em vosso coração? É bacana a palavra, né? É verdade. É muito bom. E só para complementar, Paulo estava ciente, né, de quão maravilhoso é o Evangelho, mas como é impossível alguém perceber, receber sem ser de Deus. Por quê? Aí tem uma citação aqui na nossa lição, lá em 1 Coríntios capítulo 2, porque o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Por quê? Elas se discernem espiritualmente. Aquela pessoa que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Ou seja, é necessário que o Espírito Santo, que a pessoa realmente... e como que Deus, de fato, consegue, faz para poder revelar isso, iluminar essas pessoas? Através de pessoas que querem, se dobram ao senhorio de Jesus. Através das pessoas que pedem em oração, ou já pediram lá atrás, uma forma de humildade, de se achegar a Deus pela necessidade de um relacionamento com o Senhor. E aí nós vamos chegando aqui na síntese do nosso tópico, né? Quando a gente fala dessa revelação que Paulo queria que os irmãos, que todos pudessem ser iluminados, culmina com a síntese do nosso tópico 1 aqui, que a nossa leitura, a nossa lição traz. Lê pra gente aí, Léo. Que os santos devem louvar a Deus pela eleição, ou seja, por ter sido eleitos, e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Graças a Deus. Pensando nessa fala do Léo aí, parece que a palavra-chave aí é relacionamento, né? Você vê o primeiro verso que a gente leu, que é o verso 15, né? Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, né? A chave é relacionamento, porque esse se achegar a Deus, esse se relacionar com Deus, tem a ver com a fé. Agora, perfeito. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo dos outros, né? No reino é assim que funciona. Você vê alguém no reino que é muito antissocial, que igreja, para que igreja? Tem gente que está curtindo esse tempo agora, né? Para que igreja? Para que pastor? Para que, né, ficar misturando com gente? Né? Tem gente que é assim, é incrível, mas tem gente que é assim. Isso não faz parte da cultura do reino, né? Paulo usa as duas coisas aqui em conjunto, né? A fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos. Então, a fé verdadeira, ela vai me aproximar de Deus à mesma medida que ela me aproxima dos outros, né? Isso aí é algo que não pode fugir de vista, né? A gente tem que ter sempre isso em mente, né? Verdade. O evangelho, professor, o evangelho ele tem um relacionamento. Falei isso aqui essa semana agora. Ele precisa ter um relacionamento na vertical, meu com Deus, mas ele precisa também ter na horizontal, meu com meus irmãos. Se quebrar isso aqui, acabou. Não há evangelho se não for dessa forma. Um relacionamento meu com Deus e meu com meus irmãos. O homem não foi feito para viver isolado. Há uma citação de John Stott, né? É impossível estar em Cristo e não se achar atraído tanto a Ele na fé como a seu povo em amor. Verdade. Olha só. Muito bacana. É um teórico bacana. Tudo, né? Né? Sobre relacionamento. Muito, né? Bom, muito bom. E para a gente encerrar esse bloco aqui, nós vamos dar uma pequena pausa daqui a pouquinho, mas só para a gente encerrar aqui, sobre essa questão de relacionamento, essa síntese que o Léo falou aqui agora. Eu estava lendo um texto muito interessante esses dias agora, até falei dele também, acho que foi sexta-feira ou quinta da semana passada, me lembro disso aqui, sábado que eu falei isso. Quando Adão pecou,
quando Adão pecou, ele estava no jardim do Éden. Olha para você ver o tanto que Deus se preocupa com relacionamento. A pergunta de Deus para Adão está lá em Gênesis 3:10, se não me falha a memória. A pergunta que Deus faz para Adão é o seguinte: Adão, onde estás? Deus não perguntou para que ele fez. Deus estava mais interessado no relacionamento que foi rompido. Claro que Deus sabia, Deus queria uma confissão de Adão, Deus queria uma aproximação de Adão. Isso aconteceu, nós vamos ver lá, né? Mas Deus se preocupou com ele. Onde estás? Deus está preocupado com o relacionamento. Deus quer isso de nós. E esse relacionamento, ele traz riquezas na revelação do Evangelho, porque quanto mais eu aproximo do meu Pai, mais perto do meu Pai eu vou estar, eu vou saber coisas dele, ele vai falar coisas dele para mim e por aí vai. E isso é relacionamento. E a gente vai conhecendo um ao outro. Nós vamos dar uma pequena paradinha aqui, Léo, e antes disso quero mandar um abraço aqui aos irmãos. Pastor Sidney e família de Santa Margarida está conosco aqui. Pastor, um abraço a toda a família. Bom, Ronim, Deus te abençoe. Rones, Carlos Rones é um amigo nosso aí. E eu estou vendo que ele interagiu bacana aqui com a irmã Maria. A irmã Maria Souza perguntou, Léo, uma citação que a gente fez aqui sobre conhecimento, e o Ronim já respondeu, Oséias 4:6. Os irmãos aqui no chat estão interagindo bacana, que Deus abençoe os irmãos. E quando a gente fala disso, né, a gente está trabalhando muito sobre isso aqui, sobre essa questão de interatividade, esse relacionamento. Olha o negócio que a irmã Norma falou aqui. A Bíblia de Jerusalém aproxima bem dos originais, hebraico e grego. Verdade, irmã Norma? Essa Bíblia ela é fantástica, ela tem um contexto histórico muito bom, muito verdadeiro, e a gente sempre fala dessas traduções, versão das Bíblias que nós estamos vendo aí, e a gente tem que ter muito cuidado. E eu quero falar isso aqui para deixar registrado, tá? Uma versão que é muito perigosa e está sendo usada por muitos, principalmente a classe jovem, e eu falo nela assim com muita veemência e bato pesado nessa tecla. É a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. Cuidado com essa versão que é deturpadora ao conteúdo bíblico, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado com isso. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras. E Jesus foi até mais longe, e nem o poder de Deus. Então essa nova tradução da linguagem de hoje é uma versão, essa versão é uma versão perigosíssima, que deturpa alguns textos muito importantes da palavra de Deus, e que deve ser relevada essa observação. Nós vamos dar uma pequena pausa aqui, vamos para o intervalo, voltamos já já. Enquanto isso, quero te convidar a copiar esse link aí e mandar para pelo menos 10 pessoas, para juntos enriquecermos o conteúdo e o comentário dessa lição. Voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações, mantenha os ambientes limpos e ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal, evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Um estudo bíblico de excelência para o crescimento espiritual da igreja. Uma igreja fortalecida para transformar a sociedade. Revistas de escola dominical da CPAD. E no segundo trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos, a Igreja Eleita. E nas lições bíblicas jovens, Josué, Tempo de Conquistas. Conheça também nosso currículo completo do berçário à fase adulta. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado. Uma revista de aprendizado para o novo convertido. Adquira também material de suporte exclusivo aos professores. Pasta de visuais com ilustrações para complementação das aulas de toda a fase infantil. Livros de apoio às lições de jovens e adultos. Revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Faça já o seu pedido pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Irmãos,
Estamos de volta com o comentário da nossa lição e hoje nós estamos falando da lição de número 4. Só recapitulando, talvez você está entrando aí no chat agora. A iluminação espiritual do crente. Carta de Paulo aos Efésios, nossa leitura bíblica em classe, está no capítulo 1, versículos 15 a 23. E já falamos aí do primeiro capítulo, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Professor, se a gente não tiver E Léo, se a gente não tiver uma esperança dessa aqui, acho que não tem nem passou pela salvação, né? Por exemplo, se o cristão não tiver essa expectativa de vida, não tiver essa esperança da eternidade, ele, sinceramente, não dá nem para entender que tipo de conversão é essa. Com certeza, porque as riquezas, né, que Paulo disse, tem a ver com as bênçãos que acompanham o plano da salvação. Quais são essas bênçãos? Né? O perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos do porvir. Verdade. Então, assim, é o que o senhor falou. Se a pessoa não compreendeu isso, ela ainda não está, de fato, com a iluminação e a revelação da palavra. Acho que é interessante dizer, esse entendimento vem como? Com a iluminação, né, do Espírito. Mas e a iluminação vem como? Né? A gente já deu uma pista aqui, né? A gente falou o termo que Paulo usa, cardias, já dá uma pista. Você olha para trás, né? A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Né? Quando o salmista faz isso, traz a palavra para dentro, né? Ele está entesourando, esse é o termo que é usado lá para esconder. Ele está guardando um tesouro precioso. Né? É como aquele homem que achou aquela pérola, né? E cava e esconde, né? Ele está entesourando, ele está escondendo um tesouro. Né? O escondi ali é isso. Né? Para que ninguém venha e tome. Né? Guarda o que tens para que ninguém tome. É um conselho para a igreja. Né? Então essa iluminação ela vem pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus é impossível ter essa iluminação. Você não vai ficar sentado lá no sofá esperando o Espírito Santo te entregar essa esperança, né? Te mostrar essas riquezas da glória. Você vai ter essa iluminação buscando a palavra. É assim que acontece. Tudo é pela palavra. E eu falo isso, a gente ensina isso nos nossos cursos teológicos aí, tudo é pela palavra. A palavra de Deus é a temática central que parte da salvação e por aí vai. E quando a gente fala da palavra, professor, no nosso coração, é impossível a gente falar da palavra e não lembrar de João capítulo 1. Né? A gente sempre lembra de João capítulo 1 e de Gênesis capítulo 1 também. Olha bem, João capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era? Deus. Verbo aqui é o quê? É o Logos, né? Logos é a? Palavra. E Jesus, né, e Jesus diz em João 8,32: E conhecereis a verdade os libertará. Em João 14,6 ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E lá em João 17,17, ele, na oração sacerdotal, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, porque a verdade é a tua palavra. Graças a Deus. Aleluia. E olha que coisa bacana, gente. Olha que coisa bacana quando a gente fala da palavra. A gente volta lá em Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Então, quando a gente volta em João capítulo 1, nós vamos ver princípio de João 1:1, eternidade. Claro que ele está falando uma linguagem humana. Princípio de Gênesis 1:1, criação. E como que a gente fala que o verbo é a própria palavra? Que lá no versículo 14 está lá. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, por que eu falei, quando a gente terminou esse bloco, da NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que ela não tem esse versículo que eu vou citar aqui agora, 1 João 5,7. De repente você está em casa aí e tem essa versão, aí você fala assim: por que você fala tanto essa versão e desce por resto dela? Fala mesmo.
Sem sombra de dúvida, é uma versão deturpadora. Se você tem essa versão na sua casa aí, abra aí 1 João 5,7. 1 João 5,7, ela não tem esse versículo da forma que as nossas versões, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Fiel, a Nova Jerusalém e tantos outros, a nova tradução não tem esse versículo, e é um versículo que dá base para o que nós estamos falando aqui. Lê para a gente aí, Léo, 1 João 5,7. Eu poderia até citar, mas olha o que diz a Bíblia. 1 João 5,7. Pois há 3 que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E na terra, o Espírito, a água e o sangue. Ótimo. E os 3 são unânimes num só propósito. Mas o que eu quero destacar é o versículo 7. Só o 7. Só o 7. Perfeito. Há 3 que dão testemunho no céu. É a palavra que está dizendo. Há 3 que dão testemunho no céu. O Pai com letra maiúscula, a Palavra com letra maiúscula e o Espírito com letra maiúscula. E esses 3 são um. Então, a palavra, está falando de um contexto de eternidade, a palavra aí, esse texto aí é o próprio Logos, é o verbo. Por isso que João fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que dá vida em nós, professor, volta a falar, é a palavra. Ou seja, quem dá vida em nós é o próprio Cristo. Aleluia. É Ele. Isso está até no conceito de Logos, né? Exato. É o que dá, é o que traz ordem ao caos, né? É o Logos que traz ordem ao caos, né? Então é o que ele faz em nós quando nós vamos à cruz. Né? Verdade. Um dia eu estava lendo Hebreus 4:12 e eu me deparei com esse texto, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada, alguns de 2 gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos do coração. Eu falei assim, peraí, a palavra de Deus é viva? Viva, é claro. A Bíblia, presta atenção no que eu vou te dizer, a Bíblia é o único livro no mundo que você lê ela e o autor ou está perto de você, mas o mais essencial, está dentro de nós. Por isso que ela é viva. Para quem conhece a Deus, o autor está dentro. Agora, para quem lê a Bíblia e não tem essa revelação de Deus, ele está ali sempre perto. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, capítulo 2, nós já falamos demais pelo nosso tamanho, né, Joyce? Né, Deus abençoe os irmãos. Quero mandar um abraço aqui ao pastor Ari Ferreira Coelho, nosso pastor, presidente emérito, irmã Zezé, mandou-nos uma mensagem aqui através do nosso chat. Deus abençoe, irmão Itamar, irmã Júnia, todos os irmãos lá da congregação do Criciúma, mas em especial lá na Toca do Coelho, nosso pastor Ari, toda a família Coelho, Deus abençoe a todos vocês. Vamos juntos louvar a Deus. Uma peça da irmã Elisângela Romão, que está lá em Dom Correia. Deus abençoe. Irmã Vera Fagundes e tantos outros irmãos que estão conosco. Irmã Simone Miranda, irmã Pérsida e tantas outras pessoas que estão conosco aí. Deus abençoe a todos vocês. Capítulo 2, sobre a excelente grandeza e a força do poder divino. 1. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego, o perbalô, que na forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, que é grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força ou fora da medida. Eu fico assim, pensando, Léo e Joás, exatamente sobre o poder de Deus. Eu até falo, numa síntese, nada se compara ao poder de Deus. Por isso que o comentarista vem usando essa frase aqui, essa expressão sobreexcelente. É de um contexto incomparável. Vocês veem assim também? Essa sobreexcelente aí, do verso 19, né? É hipérbalon, né? Uhum. É só você lembrar daquela figura de linguagem hipérbole, né? É algo que é exagerado, é algo que ultrapassa, né, os limites, que excede, né, que transcende. Uhum. Né? Então, a grandeza de Deus é assim, né? Você não consegue dimensionar, você não consegue descrever a grandeza, a dimensão, né? Extrapola aquilo que a gente é capaz de alcançar, de compreender. É a própria perfeição, né? Ou seja, a sublimidade de Deus. Tem a ver com esses 3 tópicos colocados,
a gente vê que também tem a ver com os atributos, né? Com tudo, ele pode tudo, ele sabe tudo, ele tem toda a ciência, todo o poder, está em todo lugar. Então aqui, essa sobreexcelente grandeza, ela na verdade ela suplanta o entendimento humano. Nós não temos como explicar, nós não temos intelecto que vai alcançar essa grandeza, né? Aqui eu quero compartilhar com os irmãos essa passagem que o comentarista colocou, de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E esse tesouro aqui, ele está querendo dizer, Paulo, do Evangelho. Nós temos esse tesouro, ou seja, o Evangelho em vasos de barro, que somos nós. E dizendo aqui que para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, todo o tempo é o Senhor que está sendo exaltado, é a grandeza do Senhor que está sendo demonstrada, e é isso que nós também temos a nossa consciência como cristãos, que nós somos apenas instrumentos, e ainda pessoas que têm as falhas, não obstante sabermos do nosso compromisso com o Senhor. Por isso que as pessoas, nós temos que confiar, todos aqueles que nos assistem, todos nós, a nossa esperança está sempre no Senhor, a nossa confiança está sempre no Senhor, não em homens. É melhor confiar no Senhor do que em homens. Muito melhor, nem se compara, Amém? Né? Então isso tem a ver nessa ligação com essa grandeza, porque não há homem no mundo que ressuscitou e está vivo. Todos aqueles que um dia ressuscitaram, que Deus ressuscitou, mas depois morreu. Jesus não, Jesus ressuscitou e continua vivo. Então não há homem no mundo que possa se comparar ou se querer se achegar sequer aos pés do Senhor, aos pés do poder e da grandeza de Deus. Eu fico maravilhado com alguns textos na Bíblia, quando a gente fala dessa grandeza de Deus, e nós poderíamos citar vários, inúmeros aqui dessa sobreexcelente grandeza de Deus, mas eu quero citar apenas um aqui, um contexto, claro que um contexto bíblico, histórico também, a saída do povo de Israel lá do Egito. Quando o povo de Israel entra atravessa o Mar Vermelho, quando eles saem da terra de Gósen, desce e atravessa o Mar Vermelho a uma determinada altura, aconteceu um fato ali que dá para a gente ilustrar muito bem essa sobreexcelente grandeza de Deus e do seu poder. O povo de Israel era guiado por uma coluna de fogo e uma nuvem também. Coluna de fogo e essa nuvem exatamente tipifica o quê? O povo de Israel no deserto, de dia um calor terrível, então tinha nuvem que protegia eles. De noite a temperatura de quase 50 graus ela caía para quase zero ou menos de zero também, né? Não vou falar quase menos de zero, mas a temperatura caía demais, despencava. Então tinha coluna de fogo. Então Deus guardava o seu povo. Mas o fato interessante que a gente lê a Bíblia e não observa muitas vezes esses detalhes é que quando o povo de Israel atravessa o mar, o anjo que estava na frente do povo, ele passa para trás do povo. E o comentarista, o escritor Moisés, ele foi muito enfático nesse ponto, que ele fala que aquela coluna, aquele anjo, aquele ser que estava ali, era luz para o povo de Israel e trevas para os egípcios. Isso aqui mostra o poder de Deus na sua... Eu não vou falar claro que na totalidade, nunca, jamais, mas isso mostra o poder de Deus, a grandeza de Deus em atuar em determinadas circunstâncias da nossa vida. Ou seja, para uns ele revela-se como luz e para outros ele se torna uma escuridão mesmo, não querem, se rebelam e por aí vai. Mas eu estou mostrando aqui um fato histórico, bíblico, que comprova essa grandeza de Deus e o tanto que Deus atua na história da humanidade. Isso é um fato assim, muito bom de se lembrar. Tem um Salmo 62, só para a gente ilustrar isso, é uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence
a Deus. E ponto, né? Excede tanto, extrapola tanto, né, até as nossas expectativas, né, que você vê lá em Atos 8, né, até citado aí, Simão, né, Simão, ele se converte, né, ele passa a andar com Filipe e ele fica atônito com as maravilhas que ele vê acontecendo pelo poder do Espírito. Ele fica atônito, né, um cara que estava acostumado com artes mágicas até, né, estava acostumado a deixar os outros atônitos, ele fica, né, porque é sobreexcelente mesmo, ultrapassa, extrapola, né? E Paulo ele quer passar uma ideia tão forte nesse sentido que ele parece que está sendo redundante, né? A sobreexcelente grandeza, né? Quer dizer, grande, muito grande, né? Sobreexcelente grandeza é citado aqui até no comentário, né? O nosso comentarista ele tem esse cuidado de trazer uma exegese muito bacana, né? Ele mostra às vezes as palavras originais e assim, além dessa hipérbole que é usada, a palavra megetos para grandeza, né? Para grandeza, para vastidão, ela só aparece nesse texto, né? Nesse texto de Efésios. A outra hipérbole ainda aparece, né, em Efésios ainda, no capítulo 2, verso 7. Essa, em toda a Bíblia, o único lugar que ela aparece para grandeza, megetos, né, é nesse texto. E ele não está sendo redundante, ele está querendo dizer como que esse Deus extrapola tudo que a gente consegue pensar e imaginar, né? A gente falou no tópico anterior sobre as riquezas da glória de Deus, né? Está escrito em 1 Coríntios 2,9, né, que como que ele extrapola, né? Nem olho viu, nem ouvido ouviu, né, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Extrapola, extravasa, né? Deus é extravagante. Glória a Deus. Eu fico impressionado com isso. Eu encerro esse primeiro bloco aqui, desse comentário, desse primeiro tópico aqui, falando sobre essa sobreexcelente grandeza, a própria revelação de Deus nas coisas que foram criadas. Vamos falar um pouquinho da Via Láctea, né, que é a nossa via que a gente conhece aí, né, as constelações, etc. Quem conhece, assim, entre aspas, né? Mas o tanto que a Via Láctea é grande. E um dia eu estava lendo um comentário de um autor, e ele estava falando sobre exatamente quando Deus faz uma promessa a Abrão, né, a Abraão, então posteriormente, a promessa de um filho. E Deus então promete para ele duas coisas, conta aqui as areias do mar. E ele não consegue contar. Aí no dia seguinte, né, aliás, primeiro ele prometeu a ele, vem cá, Abraão, primeiro ele fez o seguinte, primeiro ele prometeu, vamos por ordem cronológica da Bíblia. Primeiro de noite ele falou assim, Abraão, vem cá, conta aqui as estrelas do céu. Não tem jeito de contar não, senhor. Aí no dia seguinte, né, porque era à noite, no dia seguinte, então tá bom, conta aqui a areia do mar. Também não tem jeito não. Pois é, assim vai ser sua descendência. Nós vemos aqui dois tópicos que a gente também não observa tanto. Quando Deus fala a Abraão sobre essas estrelas do céu, ele está falando de salvos. Está falando de número de salvos, de coisas grandiosas, de salvação, de coisas extraordinárias de Deus. E quando Deus fala com ele sobre a areia do mar ali, eu não estou forçando a exegese não, mas está falando da descendência dele, de homem, de que viria dele. Aí eu parei para pensar na grandeza de Deus, Léo. Já parou para pensar o número de estrela que tem? Já parou para pensar o número de estrela? Aí eu fui pesquisar isso. Aí sempre aparecem uns doidos, né? Tem uns caras que é mais doido que a gente, fica futicando lá, né, Joás? Que fica caçando, né? O Paulo que gosta do Joás, caçador, né? Então sempre tem uns que gostam de ficar caçando. Aí eu fui ler um comentário de um camarada e prova isso que eu estou te dizendo. Olha o tanto que é interessante. As promessas eternas nem se compara com as promessas terrenas que Deus tem para nós. Deus promete coisas para nós aqui nessa terra? Claro que promete. Olha o cuidado de Deus aqui. Agora, as promessas eternas são muitas vezes superiores. Nem se compara. E o próprio Paulo falou, né? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, né? Que não desceu o coração, que Deus tem reservado para nós. Mas eu vi um estudo fechando aqui, sobre esse número de grãos, um suposto número, né, de grãos, que um cientista estudou quase 50 anos, pegou lá uma proporção de grãos lá da praia e levou para um laboratório, pesquisou aquilo lá e achou um número de 7 septilhões de número de grãos. Aí ele estudou mais um tempo, um outro cara lá estudou junto com ele e chegou no número visível, um número que conseguiu ver. Isso é que conseguiu estudar. E tantos outros que nem conseguem, tantas vias aí, tantas galáxias que nem chegou ao conhecimento do homem ainda.
número de estrela, 70 septilhões. Ou seja, 10 vezes maior. Eu estou falando de coisa espiritual. As promessas espirituais de Deus é muito superior às coisas terrenas. Por isso que Paulo fala, né? Que esse conhecimento, essas coisas humanas aqui, é como um esterco. Ou seja, a visão de Paulo estava lá na eternidade. Ele não estava pensando aqui nessa terra. E aqui a gente vê a grandeza, sobreexcelente grandeza de Deus. O tanto que Deus é grande, o tanto que Deus é profundo, é glorioso. Deus é Deus e ponto final. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. 2. E nós vamos dar mais uma paradinha para nós tomar água aqui, que a garganta já está queimando, tá ali, ó. Força do poder divino. Aí eu fico pensando, professor, se o poder de Deus é grande, 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 né? Tem um corinho que as crianças cantam, né? Alto, tão alto, fundo, tão profundo, né? É o amor do nosso Deus. Agora imagina a força desse poder. Se é tão grande, imagina a força, professor. E ontem ainda cantaram aqui, né? Deus grandão. Não é? Deus grandão. É bacana ver as crianças, né? Essa força do poder divino. Se Paulo estava sendo redundante ali, né, nesse que nós acabamos de ver, aqui então, né, segundo a operação da força do seu poder. São 3 palavras para poder. Verdade. Né? Se você vai no grego aí, são 3 palavras para poder. Uma está indicando operação, outra está indicando intensidade e outra está indicando o poder em si, inerente, né? O poder inerente. Então são 3 níveis de poder que estão em Deus, né? E ele age com esses 3 níveis de poder naqueles que ele elege, naqueles que ele salva, né? E tem gente que brinca com Deus e fala besteira de Deus ainda. Eu fico imaginando a misericórdia de Deus, professor. Camarada doido que falando coisa de Deus aí. Mas vai chegar, tá? Vai chegar a hora que agora as pessoas estão brincando, estão levando o negócio na brincadeira. Mas eu sempre falo, um dia desse um camarada veio falando uma atrocidade, eu falei assim, rapaz, não tem problema não, a grande tribulação está chegando. Aí vocês vão experimentar a terrível ira de Deus, tá? Vai brincando, a grande tribulação está logo aí. 2 então, vamos lá. Na sentença segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeira palavra, operação, Jorge já falou isso, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, né, o poder em ação. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade, e finalmente ischos, que indica o poder inerente de Deus. Então nós vamos encerrar falando o seguinte, professor, e Léo, que Deus trabalha nessas 3 frentes também, né? Ele mostra a grandeza, mostra a profundidade e mostra a ação. Isso é fantástico, né? E assim, Deus também, ele, se a gente analisar por outros aspectos, ele mais reage do que age. Porque ele reage à nossa fé. Ou seja, quanto mais nós acreditamos, mais ele atua. Né? Tanto é que na Bíblia nós temos o justo viverá pela fé. Nós temos 3 lugares que basicamente falam isso. Em Abacuque, né, em Romanos e em Hebreus. Né? E o versículo 6 de Hebreus, eu até deixei aqui aberto, só para a gente ver, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E aí, um exemplo do próprio Jesus, quando a gente vai no Evangelho de Marcos, escrito por Marcos, no capítulo 9, a gente tem aqui, para a gente poder exemplificar essa questão da reação de Deus, nos versos 21 a 23. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Então, o pai do menino perguntou se tu podes, e Jesus respondeu para ele: tudo é possível ao que crê. Então tem a ver com a nossa fé.
E a fé é um dom de Deus. Glória a Deus. Sobre essas 3 palavrinhas, né, a gente já está encerrando, né? Mas quem dera tivesse tempo para se debruçar. Esse verso é riquíssimo, riquíssimo. Só essas 3 palavras ali, se a gente for aplicar cada uma das 3, né, a gente tem material para falar aí por horas. Né? Mas só um destaque, essa primeira palavra, né, operação, que tá comentado aí, energeia, né? Energeia, do jeito que aparece aí, é energeia. Paulo usa ela em outro verso lá em Colossenses 1:12, né? Como energeias, né? E ele usa 7 vezes do jeito que está aqui nesse verso. E é uma palavra que é só usada por Paulo, só aparece em cartas de Paulo. Né? Eu tive o cuidado de pesquisar uma por uma. Né? Se a gente tivesse tempo, Efésios 1:19, 3:7, 4:16, Filipenses 3:21, Colossenses 2:29, 2 Tessalonicenses 2:9 e 11. É uma palavra energeian, significa poder, mas é um poder ativo, um poder efetivo, né? Um poder de trabalho, de ação. Né? É o poder de Deus em atividade. Né? É lógico que o termo é usado para homens também, né? E é usado até para o próprio Satanás. Né? As 2 vezes que ele usa se referindo a Satanás, 2 Tessalonicenses 2, no verso 9 e no verso 11, né? Ele vai dizer que essa força, essa eficácia de Satanás é ilusória. Né? Então, o que indica nos outros textos que essa eficácia, esse poder, esse trabalho, né, de Deus é efetivo de verdade. Quando Deus opera esse poder em nós, Ele faz as coisas acontecerem, né, porque é um poder efetivo, um poder de ação, de trabalho efetivo. Deus está fazendo um trabalho em nós, né, e Ele há de completar esse trabalho até a volta de Cristo. Né, então, porque Ele é efetivo nesse trabalho. Né? O diabo, quando tenta trabalhar na vida de alguém, essa efetividade dele, esse trabalho dele é ilusório. Né? Porque, no final das contas, acaba, muitas vezes, contribuindo para aquilo que Deus já quer fazer na vida da pessoa. Né? O diabo, às vezes, tentando atrapalhar, ele acaba fazendo com que o plano de Deus seja efetivo, porque a eficácia dele, do diabo, é ilusória. A de Deus não. Você vê isso na vida de Jó. Né? Deus foi deixando ele tocar, ele foi tocando, mas no final tudo foi revertido em bênçãos, e bênçãos ainda multiplicadas sobre a vida de Jó. Né? Porque a eficácia de Satanás é ilusória, a de Deus não. Excelente explicação. Nós vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso comentário. Nós vamos então para o próximo bloco, terceiro e último tópico da nossa lição, Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Isso o professor Joás concluiu aqui, demonstração, poder de Deus e a sua sobressalente graça, poder e autoridade e tudo mais. Deus, nós não falamos aqui um terço, metade, um décimo do que realmente nós estamos falando aqui dentro dessa carta, dentro dessa revelação. O que Deus é. Deus é tremendo. É uma palavra que a gente vai sintetizando. Deus é Deus, né? Ele faz coisas insondáveis. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já com o terceiro e último bloco do nosso comentário, da nossa lição. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações, mantenha os ambientes limpos e ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal, evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde.
Um estudo bíblico de excelência para o crescimento espiritual da igreja. Uma igreja fortalecida para transformar a sociedade. Revistas de escola dominical da CPAD. E no segundo trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos a Igreja Eleita. E nas lições bíblicas jovens, Josué, Tempo de Conquistas. Conheça também nosso currículo completo do berçário à fase adulta. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado. Uma revista de aprendizado para o novo convertido. Adquira também material de suporte exclusivo aos professores. Pasta de visuais com ilustrações para complementação das aulas de toda a fase infantil. Livros de apoio às lições de jovens e adultos. Revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Faça já o seu pedido pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes. Estamos de volta com o comentário da nossa lição. Estamos estudando hoje a lição de número 4. E essa lição é importantíssima, a iluminação espiritual do crente. Eu quero te fazer um convite agora. Se você está gostando desse comentário da lição, se está sendo importantíssimo, está sendo útil para você, eu queria te convidar a dar um joinha aí no nosso chat e falar assim, não, é isso mesmo, professor. Dá uma melhorada nisso, dá uma sugestão, dá aí um ok no chat aí e fala assim, é isso mesmo, está sendo útil para nós, continua assim, está dessa forma, que isso serve para a gente mensurar o nosso trabalho aqui também. Claro que nós preparamos, a gente debruça em cima dos livros, do conhecimento, para trazer isso para vocês aqui. Não é fácil preparar uma lição dessa, o tempo é muito resumido para a gente falar o conteúdo da lição, mas a gente tem feito isso com muita dedicação e tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Tá? Ninguém aqui está com intenção de aparecer. O que deve aparecer aqui, vou repetir uma frase de João Batista. É necessário que ele cresça e a gente diminua. É a nossa intenção aqui. Então, se está sendo útil para você o comentário dessa lição, eu quero ver uma reação sua aqui no chat, falando assim, não, é isso mesmo, bacana, Deus abençoe os irmãos. Vamos lá. Ponto 3, e nós vamos concluir aqui a nossa lição, no máximo aqui, possível aqui para a gente sintetizar, e nós vamos falar do ponto 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos de exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Isso é muito bom. Olha, irmãos, falando de poder, antes da gente entrar nesses 3 últimos tópicos aqui, o poder do Espírito Santo, o poder de Deus na vida do crente, não é para o crente aparecer, não é para esse camarada dizer que é melhor do que os outros, não é para ele sobrepujar outras coisas, não. O poder de Deus na nossa vida é para ampliação ou para a ampliação da pregação do poder de Deus, tá? É para esse dunamis, esse poder de Deus na vida do crente, é para divulgação do nome de Jesus e não para divulgação do nome do homem. Não, nunca foi e nunca será, mesmo que alguns usam para esse fim. Mas a pregação, o poder de Deus na vida do ser humano é para que o reino de Deus seja ampliado, é para que as portas do inferno não resistam, é para que o nome de Jesus seja anunciado nos 4 cantos dessa terra, e não para que o nome do homem apareça. Então é nesse propósito aqui que Paulo está falando do poder de Deus. É isso mesmo, Léo? Joás? No sentido daquilo que a gente conversou outro dia aqui no painel teológico, né? Uhum. Deus age assim para que aquele que ele está usando, aquele que ele está manifestando o seu poder, nesses 3 níveis que a gente viu aqui, né, ele mostre a verdade do que Deus é, né, a verdade que é a palavra de Deus, né, porque mostrando a verdade ele vai envergonhar o inimigo, ele vai envergonhar os falsos mestres, né, os hereges, eles vão ser desmascarados, né?
na exposição da verdade. Por isso que Deus atua com esse poder na vida dos salvos, né? Para que eles manifestem a glória dele por onde passam, né? Graças a Deus. E nesse título aqui, né, do terceiro tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação, a gente pode trazer uma palavra que o Senhor Jesus disse, que está lá em João capítulo 13, versículo 15, que ele diz no final, né, no final do capítulo lá, daquele momento, que eu vos dei o exemplo. Assim como eu fiz, façais vós também. Ou seja, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Se Ele é nosso exemplo de exaltação, e Ele disse que assim como eu fiz, façais vós também, então aí fica a dica, né, que nós como imitadores, devemos ser imitadores do Senhor Jesus em tudo aquilo que Ele fez. Nós não vamos ser iguais, mas nós vamos buscar imitá-los nos comportamentos, nas atitudes, nas palavras, e aí a gente dá sequência aqui na lição. Como que ele foi exaltado, né? Se humilhando, né? Até o Calvário. Aí Deus foi e exaltou ele soberanamente, né? Sobremaneira. É muito lindo a gente ver isso em Cristo, né? O maior exemplo. Muito lindo, muito lindo. Vamos lá. Cristo a primícia ou as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito a primícia dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. E Paulo deixou isso bem claro, né? Esse texto vale a pena ler, né? 1 Coríntios 15, do 20 ao 22. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. É engraçado falar assim, engraçado e enfático falar isso, que Cristo a primícia. Antes de Cristo teve pessoas que ressuscitou? Teve, mas tornaram a morrer. Cristo, por que Cristo é chamado a primícia dos que dormem? Porque Cristo verdadeiramente morreu, Deus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, e ele não morreu mais, e nem morrerá. Então por isso que fala a primícia, é bom a gente entender isso. A primícia dos que dormem, ou seja, ele morreu, Deus ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais morrer. Aleluia. E nesse mesmo capítulo 15, no verso 14, é interessante a gente colocar para todos aqueles que nos assistem, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Quer dizer, tudo parte da fé, porque se a gente não crê nisso, o que vale a pregação? E ele garante para nós também essa ressurreição. Ele garante essa ressurreição. Mas Paulo está dizendo aqui justamente isso. Na frente, como você citou agora há pouco, ele conclui, né? Nós temos aqui um capítulo também que fala claramente da ressurreição. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos ali 13, 14, 15, 16, 17, né? Para que nós possamos não se preocupar com aqueles que já morreram, com aqueles que dormem. Porque assim como Deus ressuscitou a Cristo, Ele ressuscitará a vós também. Então nós temos essa segurança, essa tranquilidade. Glória a Deus. Isso nos aproxima de Deus. Isso nos dá esperança e nos dá tranquilidade de que, quando for do interesse da soberania do Senhor, nós também vamos estar lá com Ele. Em nome de Jesus. E olha que interessante, professor, corroborando com esse assunto que o Léo está falando aí, dessa ressurreição, olha o tamanho, olha a profundidade, não tem como mensurar o poder de Deus, Léo. E Paulo é enfático nisso também, a gente vê um escritor do Novo Testamento falando muito sobre isso. 318 vezes no Novo Testamento nós vamos ver essa expressão de arrebatamento, de tirar, de ressuscitar e por aí vai, né, da volta de Jesus. E quando Paulo fala sobre isso, sobre essa ressurreição, olha o tanto, aos nossos ouvintes aí, aos nossos irmãos que estão em casa, olha o tamanho do poder de Deus.
Eu acredito na Bíblia do jeito que ela é, tá? Sem nenhuma mudança, sem nenhuma variação. Do jeito que está escrito, eu acredito. Do jeitinho que está escrito. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 a seguir, ele fala: eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos. Aí ele começa no versículo 52. Porque no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós que estamos vivos seremos transformados. Aí ele conclui: porque convém que isso que é mortal se revista da imortalidade, e isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então diremos: tragada foi a morte pela vitória. Sabe o que é isso? Glória a Deus. Quando Cristo voltar e arrebatar sua igreja, ao soar da última trombeta, todos os que morreram em Cristo, não sei de que forma, mas pelo poder de Deus, eles vão ressuscitar, serão transformados e subiremos juntos ao encontro do Senhor na glória. Olha Aleluia. Que maravilha. Aleluia. Rapaz, olha como nossa esperança é forte, né? Não é? É forte. Tem dois textos aí, João 5, 28 e 29, né, e Filipenses 3, 20 e 21. Você olha, essa esperança da ressurreição é a vitória definitiva sobre a morte. Nossa, né? pai, gente. É Cristo falando que nós vamos estar com Ele para sempre, Nossa, né, na eternidade. Né? João 5, 28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Olha. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. E Filipenses 3, 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, donde também Aleluia. esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Né? Isso que a gente tem muita gente espantado, né, com o que está acontecendo aí, muita gente com medo, né? Mas olha a nossa esperança. Olha só que coisa grandiosa, maravilhosa, né? Nós vamos estar com Ele para sempre, num corpo que não vai ser indestrutível, transformado, né? Glorioso. Tem um hino da harpa, eu sou assim, tem muita gente que fala isso, rapaz. Fala assim: eu amo a nossa harpa cristã. Tem um hino da harpa que fala assim: a gente precisa retomar isso, tá? Precisa retomar isso. Precisa retomar isso. Tem um hino da harpa que fala: a nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Rapaz, isso é magnífico. Aleluia. A nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. E vem mesmo, tá, Léo? E aqueles que morreram em Cristo, eu creio em nome de Jesus. Daqui a pouco a trombeta vai soar e saia de onde sair, né? Os que morreram no mar, os que tiveram partes do corpo dilacerado, foram queimados naquela fogueira lá no Coliseu de Roma e tantas outras coisas. Saia de onde sair. A terra terá que dar conta, o mar terá que dar conta, e por aí vai. E o poder de Deus, mais uma vez, será demonstrado de uma forma especial a esse povo, e principalmente aos que ficarem aqui para a grande tribulação. Eles vão ver isso e vão testificar. 2. Cristo é elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Aí nós já lemos esse texto. E endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão: nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha a conclusão disso aqui. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Aí eu penso o seguinte, professor. Eu penso o seguinte, Léo. Cristo ressuscitou e está à direita de Deus. Eu fico pensando assim, olha a visão que os discípulos tiveram. João, por exemplo, que escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª Epístola de João e o Apocalipse. É o mesmo João. Esse João que conviveu com Jesus, que andou com Jesus, que esteve ali no ministério terreno, e agora lá em Apocalipse ele vê esse Cristo, ele vê esse Jesus de uma forma glorificada. Então ele viu Jesus fisicamente, sendo Deus aqui no dia a dia, mas também um dado momento da vida dele, lá na revelação do Apocalipse, ele vê o Jesus glorificado. Imagina a reação desse João, hein? Imagina o coração dele, professor, de ver isso aí.
Ele deve ter contemplado essa esperança que Paulo fala, né? Que Paulo usa até verbos, vocábulos assim, que parece que ele está sendo repetitivo, redundante, né? Parece que é por não ter palavras para expressar essa grandeza. João está vendo ali, né? Está presenciando aquilo, né? É maravilhoso, né? Seja de um valor tão assim grande. A nossa esperança precisa estar focada em Cristo. Eu estou vendo, eu preciso falar isso. Eu cheguei aqui, eu falei assim, eu não vou falar isso, não vou falar, mas eu preciso falar. Eu tenho que falar isso. Eu estou vendo muitos crentes levantando bandeira política atualmente. Eu não estou falando que isso é errado não, tá? Mas eu queria que esse mesmo crente levantasse a bandeira de Cristo. Proferisse a bandeira de Cristo. A igreja não tem esse negócio de ficar brigando por coisa terrena, não. A nossa luta, olha bem, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu não estou falando que nós não devemos manifestar a nossa opinião, não é isso. Não é isso. Mas eu estou dizendo que a nossa bandeira não é terrena. É a nova Jerusalém, é a Jerusalém celeste, né? E eu precisava falar isso, falar isso. Glória a Deus. Tem nesse tópico ainda, Cristo elevado à direita de Deus, né? Isso aqui tem uma coisa muito rica aqui que passa batido por muitos de nós, né? Você vê quando Paulo nesse verso 20, né, manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos, pondo a sua direita nos céus, né? Quando você vê isso, essa expressão, a direita de Deus, né, a direita de Deus Pai, isso para quem pensa biblicamente, né, quando você olha para trás, você olha salmos messiânicos como o Salmo 110, né, Deus falando que disse o Senhor ao meu Senhor, né, o salmista falando, ele vai mostrar Deus exaltando o Senhor, né, o Messias, dando a ele um cetro, né, de governo que nunca vai ter fim, né, colocando todos os inimigos como escabelo dos seus pés, a figura de alguém que pisa o inimigo, né, e colocando ele à sua direita, né. Isso tudo está lá no Salmo 110, olha só. Você vai no Salmo 119, nos últimos versos, né, 173, 174, tua mão esteja pronta para me socorrer, pois escolhi teus preceitos, desejo tua salvação, ó Senhor. Tua lei é meu prazer. Esses dois termos, tua mão e tua salvação, eles estão falando de quê? Né? Quando você lê Deuteronômios 11, verso 2, e hoje saberei que falo não com vossos filhos, que o não sabem, e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Grandeza, mão forte e braço estendido. Mão forte é a mão direita, é a destra, né? Deuteronômio 26, 8. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto e sinais e com milagres. Você lembra de Salmo 89, 20, 21? Achei a Davi meu servo, com meu santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Aí você lê essa passagem de Paulo, né? A destra de Deus. Quem que está à destra de Deus? Quem que está à mão direita de Deus? Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte, com braço estendido. Glória a Deus. Do que Moisés está falando quando ele se refere à mão forte de Deus, à destra de Deus? A quem ele está se referindo? Aí Pedro vai responder, 1 Pedro 3, 22, assim como Paulo aqui em Efésios, né? Pela ressurreição de Cristo, né, o qual está à destra de Deus. Cristo está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Toda vez que você vê essa linguagem, a mão direita de Deus, a mão forte de Deus, a destra de Deus, ele está falando de uma pessoa, né? Assim como o salmista aqui falou da sua mão direita, da sua salvação, a palavra lá é Yeshua, né? O Yad Hazaká, a mão direita de Deus, é o Yeshua, a salvação de Deus. Então, toda vez que traz essa nomenclatura, mão direita, destra, né? Mão forte, de Deus, está falando de Jesus. A nossa esperança, a nossa salvação, que nós temos falado aqui desde o começo dessa lição. E interessante, a nossa mão direita tem o nome de Jesus. Toda mão direita tem o nome de Jesus. Você vê o iode aqui no polegar, nesses 3 dedos você vê o shin, nesse dedo você vê o vav, e na palma você vê o ain.
toda mão direita tem Yeshua escrito, né? Quando ele diz, eu te gravei na minha mão, escrevi o teu nome na minha mão, ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu nunca vou me esquecer de você. Ele está falando de Jesus, a nossa esperança, né? Ele está falando da salvação de Deus, do braço forte, da mão direita do Senhor, porque Ele está à direita de Deus. É de Jesus que está falando. Glória a Deus. Rapaz, não podia virar o G aqui, né, Léo? Falando isso aí, né? É, professor? É muita riqueza. Esse Salmo 119, por exemplo, ele é sensacional. Como todo salmo, né? Todo salmo, dos 150 salmos, ele traz revelação profunda aí de Cristo. E só lembrando, professor, que assim como o apóstolo Paulo, né, que era um conhecedor, vamos falar, um fariseu, conhecedor da lei, todos os escritos do Novo Testamento têm base no Antigo Testamento. Não faria sentido ele escrever no Novo Testamento sem essa base teológica e a base bíblica do Antigo Testamento, não. E é muito bom, eles ressaltam muito bem os Salmos e tantos outros questões, aí, tantos outros livros e conteúdos do Antigo Testamento. Irmãos, estamos chegando ao final da nossa lição, nós vamos ler o terceiro e último tópico, falar rapidinho que o nosso tempo já está mandando parar, já passamos aqui alguns minutos. Ponto 3. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja, e segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Ou seja, Deus manifestou em Jesus o seu poder, que ele era o próprio Deus, e Cristo manifestando na sua igreja o seu poder também. Isso é fantástico, né, Léo? Fantástico. E nós temos aqui para corroborando com isso, com esse tópico inteiro aqui, o que está lá em Filipenses capítulo 2, dos versos 5 ao verso 11. Eu acho que vale a pena a gente ler, e porque é muito rico para a compreensão daqueles que nos assistem. Diz assim no verso 5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Então esse trecho resume exatamente essa posição de honra de Jesus, que aqui na terra ele se fez maldito, né? Ele se entregou, ele foi humilhado, e mesmo sendo Deus, ele não usurpou, ele não quis ser Deus, ele se fez homem. Para quê? Para poder alcançar a todos nós e que nós tenhamos a oportunidade de estar nessas riquezas, nas bênçãos, nessas promessas do Senhor. E esse Cristo que é o dono de todas as coisas. Ele é o justo juiz, né? Nós temos lá no Salmo 75, versículo 7, que fala que Deus é juiz. Deus é o juiz. A um ele abate, a outro ele exalta. Ele é o dono de todas as coisas. E ele é o soberano. E ele é que é exaltado. E é ele que está acima de todo domínio, de toda potestade, de todo governo. E é ele aquele ao qual nós professamos. E é ele ao qual nós queremos que todos aqueles que ainda não conhecem possam vir a conhecer através da pregação da palavra e através de estar disposto a levar essa boa nova para aqueles que não conhecem, para que eles possam sentir o que também nós sentimos e ter a esperança que nós também temos.
Graças a Deus. Só uma consideração final aqui, professores Léo e Joás, que se tratando dessa grandeza de Deus, né, Cristo exaltado, quando ele esteve no seu ministério terreno, ele se humilhou e foi até a morte de cruz. É interessante fazer uma comparação disso aqui. Quando Salomão assumiu o trono do seu pai Davi, seu irmão Adonias já havia se declarado rei e Davi declarou que Salomão queria substituí-lo. Era uma tradição normal entre os reis de Israel entrar em Jerusalém com a mula, porque era um animal alto, dava uma certa pompa, era um animal de destaque. Jesus foi totalmente contrário, né? Não escolheu um animal alto de destaque, escolheu não um jumento, um jumentinho, menor do que um jumentinho, e entrou de uma forma humilde. Mas aqui nós vemos no Novo Testamento que Deus o exaltou de tal forma que ao nome dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. A trajetória dele foi sempre de humildade, né? Como a gente já tem falado aqui. E a gente falou algumas vezes aqui desses dias que nós estamos vivendo, né? Os dias são maus, né? Há pregadores que não pregam o evangelho, né? E arrebatam multidões, né, com as suas pregações, além de todo o clima que nós estamos vivendo, né, os dias maus mesmos. E essa palavra é para tranquilizar você que está aí, né, pode estar amedrontado com isso tudo que está acontecendo. Essa palavra é para tranquilizar. O nosso Senhor é soberano. Ele se humilhou durante toda a sua trajetória, mas o Senhor o exaltou sobremaneira, né? Ele está num alto e sublime trono e ele governa todas as coisas, nada sai do controle dele, né? E para você ficar mais tranquilo, eu queria no final aqui deixar o Salmo 20, né? Ler só 6 versos, né? Ele tem 9, eu vou ler 6. O Senhor te responda no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro do seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se ele de todas as tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te conforme o desejo do teu coração e teu plano se realize. Nós nos alegramos pela tua vitória. Hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. O Senhor possa satisfazer todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu escolhido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Você sabe do que a gente está falando. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, isso é muito bom. Chegamos ao final da nossa transmissão. Nós vamos ler a nossa conclusão, orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Conclusão. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Léo, consideração final? Podemos deixar aqui um subsídio teológico que está na nossa lição aqui, no final, onde que o comentarista coloca assim: logo, morrer é estar com Cristo e é muito melhor que permanecer no corpo presente, embora devamos ficar aqui enquanto Deus considera que isso seja necessário. Depois disso, a morte nos trará o repouso ou cessação das nossas labutas e sofrimentos terrestres e a entrada na glória. Glória a Deus, glória a Deus. Professor Joás, consideração final? É isso, o Senhor é soberano, né? Ele está no controle de tudo, né? Ele está exaltado sobre todas as coisas, nada sai do seu controle, nada foge da sua vista, né? Glória a Deus. Irmãos, chegamos ao final da nossa transmissão ao vivo, são 10 horas e 41 minutos. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco até esse momento. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Deus abençoe vocês de uma forma especial. Chegamos ao final da nossa transmissão, queremos orar agradecendo ao Senhor. Quero fazer um agradecimento especial aqui, Léo, né, que hoje chegou um café para nós aqui, né? Né, Joás? Né?
Agradecer ao pastor Eliseu, nosso pastor presidente, irmã Suzana, que mandou um café para a gente aqui, né? Deus abençoe o pastor, a irmã Suzana e todos os irmãos que estiveram conosco. E eu já fiquei sabendo aqui nos bastidores aqui que domingo que vem, se for haver a transmissão aqui, o Moisés vai trazer o pão de queijo, tá bom? Se alguém quiser trazer pizza, açaí também, beleza. Açaí, o professor já gosta do açaí. Gente, isso é brincadeira para descontrair e quebrar o gelo um pouquinho. Vamos orar agradecendo o Senhor. Joyce, ore conosco. Um abraço, presbítero Moinácio, lá de Mato Grosso, no Cuiabá. Deus abençoe vocês, tá, irmã Jaqueline? Deus abençoe todos vocês que estiveram conosco. Ore conosco, professor. Deus santo e bendito, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade rica que tivemos, Senhor, de falar da Tua palavra, Senhor, de estarmos juntos na Tua presença, Senhor, falando da Tua verdade, Senhor. E oramos como Paulo, Senhor, nessa hora, Senhor, que o Senhor continue iluminando, Senhor, o Teu povo, dando entendimento, conhecimento da Tua palavra, revelando, Senhor, a Tua glória ao Teu povo, Senhor. E o que o Senhor seja sempre conosco, Senhor. Os dias são maus, mas nossa esperança está em Ti, está na força do Teu poder, no Teu braço forte, na Tua mão direita. Nós aguardamos em Ti, Senhor, e agradecemos pelo Teu cuidado, Senhor. Seja o nosso guia, Senhor, guia-nos na Tua verdade e nos ensina, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Sê conosco neste dia, é o que nós Te pedimos, gratos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Agradecemos a todos pelo carinho. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E aí de onde você está e nós aqui dizemos juntos, amém. Deus te abençoe e até o próximo domingo, se Deus nos permitir.